E aí galera, beleza? Felipe Braga aqui novamente com o Lucas Rodrigues e esse é o terceiro vídeo da série com ele. A gente vai encerrar essa série. O tema desse vídeo é sobre jejum. E eu gostaria de que o Lucas se apresentasse agora também. Olá, meu nome é Lucas, né? Como vocês já viram nos vídeos anteriores, quem não viu, vai lá, dê uma olhadinha e curte lá. Aí sim. Então pessoal, a gente vai falar sobre o jejum e o Lucas é uma das pessoas aqui na nossa igreja que nos inspira muito a jejuar. Ele tem uma prática constante. Gostaria de perguntar para ele qual foi o primeiro jejum mais longo que ele já fez. Eu sei que ele fez vários jejuns longos, mas o primeiro. Ah, tá. Vamos lá. Então, na verdade, né, essa história do jejum, ela é bem interessante, né? Porque bem no comecinho, assim, quando eu fui batizado, né, e eu sempre buscando conhecer e praticar a palavra, o jejum ele sempre me chamou muita atenção. Só que o que acontece? Para quem nunca fez jejum na vida, sabe que é muito complicado no começo, né? A gente que não tem prática, né, às vezes busca ali conhecer na Bíblia, será se realmente o jejum que a gente fez, Deus aceitou ou não, e tem vários tipos de jejum, né? E eu comecei a praticar o jejum logo, né, quando eu comecei a ter entendimento. E o primeiro jejum mais longo, né, que eu fiz foi justamente com o pessoal aqui da igreja, junto com o Felipe, com o Paulo também. E a gente estava empolgado, né? Na época eu estava de férias e aí eu já tinha essa prática constante, né, de jejuar pelo menos uma vez por semana. E eu já tinha feito assim jejuns de um dia e meio, até 2 dias. Só que um jejum... Só na água? Só na água, sem comer nada. E aí eu comecei a conversar com o pessoal e aí, né, incentivar, bora fazer, vamos, né, orar pela igreja, pela juventude e tal, buscar mais de Deus pelo ministério. E aí acabou que muita gente, né, concordou, alguns não puderam, queriam fazer, mas não conseguiram estar aqui. Alguns vieram, né, durante alguns dias, porque a gente tinha a nossa programação, e aí a gente fez esse jejum de 7 dias, né, a gente iniciou... Em julho de 2017, né? Julho de 2017, a gente começou num domingo, depois do culto, e concluiu no domingo. Depois do culto. Realmente foi algo assim desafiador, né? Eu particularmente já tinha essa vida, né? Essa prática constante, né, do jejum, mas mesmo assim foi muito difícil, a gente sofre muito, né, com a abstenção. Porque uma coisa é a gente ficar um dia, depois que a gente acostuma, né, dia, 2 dias e tal, acaba que vai para a rotina da pessoa, ela acostuma. Mas quando você passa ali do 3º, do 4º dia ali, do 5º dia, é pela fé. Vai dando desespero, né? É pela fé, é só Deus para segurar a pessoa, né, porque realmente... O problema, sei lá, a gente já não sente nem mais fome, né? A gente não sente fome. Mas a gente percebe assim que o nosso organismo está sofrendo, pedindo comida. E só que a gente está ali, ó, no propósito, né? Lógico que a gente fez direcionado por Deus, a gente orou para isso acontecer. E Deus ele nos fortaleceu, né? Para nos dar a resposta. E realmente a juventude começou a fluir, né? A melhorar muito mais depois desse jejum, né? E eu lembro que o primeiro dia de jejum, que teve um aniversário, foi na segunda-feira, né? A gente começou no domingo à noite, mas a segunda-feira, vamos dizer assim, foi o primeiro dia realmente. E aí à noite teve um aniversário que a gente tinha que ir, que era da irmã da nossa igreja, atriz. E a gente chegou e, então, vamos lá pro aniversário pra parabenizá-la. E aí chegou no aniversário, bolo, salgadinho e todo mundo, e a mãe dela e a galera que tava com a gente que não tava jejuando, falando, cara, como é que vocês são loucos, velho? E o pior é que quando você fica focado naquilo, foi tentador, eu acho que pra mim, pro Lucas e pro Paulo também, que fez, outros meninos fizeram, mas você sabia, cara, é suportável, dá pra segurar. E quando vai passando o tempo, parece que teu estômago vai se acostumando, né? Se acostumando. Com a fome já não é tão desesperador. Não. Mas eu lembro também que eu e o Paulo, a gente ficava conversando sobre comidas, né, bicho? Comida. Exatamente. Na verdade, como aqui na igreja, aí do lado tem casas, né, pessoas fazendo comida. E o problema é que a gente sentia, né? O cheiro, no horário de almoço, no horário de jantar, a gente sentia, a mente ia longe, né, pensando em comida. Mas Deus deu graça, né? E foi interessante porque até o Lucinho fala uma frase que é bem legal, eu guardo para minha vida, que o jejum... Esqueci.
É o jejum. O jejum é você abrir algo abrir algo, abrir mão de algo bom para receber do Senhor algo melhor. E naquela semana teve o Sexta-feira, né, Lucas? Exato. Foi um evento que tem aqui na igreja de 6 horas de louvor e adoração e assim, foi o primeiro evento que a gente fez no Sexta-feira e assim a gente viu pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo, assim, foi um derramar sem medidas, cara, e é muito importante essa prática do jejum. Eu queria perguntar para o Lucas o que o jejum representa para você, cara, essa prática devocional. Olha, na verdade, depois que eu comecei, né, até a rotina, Deus ele foi me cobrando muito mais, né, sobre o jejuar. E realmente é uma disciplina, né, espiritual. Muita gente tem dificuldade, porque realmente, né, o reino das trevas ele luta, né, para isso não acontecer. E lógico que a pessoa tem que fazer com entendimento, né? A Bíblia você tem que orar, você tem que ter um objetivo, né? O objetivo do jejum não é simplesmente fazer, vamos orar para os céus abrir e Deus fazer. Não, o jejum é para mudar nós, né? Para a gente ficar mais sensível e Deus mostrar aquilo que a gente tem que mudar. Porque o que acontece? À medida que a gente vai orando, a nossa conduta, o nosso estilo de vida vai se adequando à palavra de Deus, as coisas vão fluindo muito naturalmente. Muitas vezes a gente quer que as coisas aconteçam, mas às vezes, por exemplo, a gente pede uma bênção para Deus, aquilo na nossa vida, se Deus der, às vezes pode se tornar uma maldição, né? Então, assim, Deus ele vai nos orientar. E a única forma é o quê? Simplesmente enfraquecendo a nossa carne, né? A nossa vontade, o nosso eu. E uma das coisas piores que tem para o ser humano é ficar sem comida, né? A pessoa sentir fome. E é nesse momento em que a pessoa vai buscar em Deus. Né? Eu já fiz outros jejuns e eu sei o que é, né? O que é a carne. Devido a essa prática constante de jejum, eu já percebi que até no jejum a gente é tentado, não só com comida, né? Mas com muitas coisas na área da ira. E aí eu falei, Deus, como que isso é possível? Você está chegando perto do Senhor e a gente ainda ser tentado. E aí o Espírito Santo me levou naquela passagem onde Jesus ele foi conduzido pelo próprio Espírito Santo, né, ao deserto. E aí lá fala que ele foi levado e ser tentado pelo diabo, né? Ou seja, ele, além dele ficar 40 dias de jejum lá, além da tentação, né, de comida, que era algo natural, Satanás ele tentou Jesus em todas as áreas. Então isso não nos isenta, né? Então, mas a única forma de bloquear o poder de Satanás é através do jejum, não tem jeito. Eu penso que Jesus ele só conseguiu resistir justamente por causa do jejum que ele estava fazendo. Isso é verdade. E é interessante porque antes de Jesus iniciar o ministério, ele decide jejuar, né? Então se Jesus jejuou, que dirá eu, que dirá Lucas, que dirá cada um de nós. E é importante frisar para as pessoas que estão vendo também, que é bom começar aos poucos, né? Porque a gente falou aqui de um jejum de 7 dias, depois você fez outras vezes também, até dias superiores, e esses 7 dias foi só na água, mas às vezes você olha assim, cara, não consegui jejuar um dia, cara, vai no teu ritmo, né, velho? Vai no teu ritmo. Eu lembro quando a gente decidiu fazer esse jejum de 7 dias, o maior jejum que eu particularmente tinha feito foi de um dia. E eu não coloquei um voto, eu vou fazer 7 dias. Eu coloquei dentro de mim, Deus, eu vou fazer o máximo que eu aguentar. Se eu aguentar os 7 dias, amém, porque eu não quero fazer um voto de tolo, né? Só que com o Lucas e com o Paulo, a gente foi, cara, motivando um ao outro. Quando a gente foi chegando próximo, no 4º, 5º dia, a gente, cara, agora eu vou embora. Aí eu lembro que o Lucas teve um sonho, cara, eu sonhei que a gente jejuava até o 14º dia. Foi muito engraçado. Só que aí a gente parou no 7. E eu gostaria que tu compartilhasse alguma palavra sobre o jejum para incentivar as pessoas a jejuarem. Então, né, o jejum ele realmente tem que ser uma prática, né, constante na vida do cristão, não tem jeito. O cristão que não jejua, ele dificilmente ele vai conseguir ter vitória, né, sobre a carne. Lógico, além da oração, do estudo da palavra, né, do vigiar para não cair em tentação, o jejum também ele é crucial. Na época que Jesus ele andou sobre aqui a terra, né, inclusive eu li essa passagem por esses dias, que alguns mestres da lei, né, e alguns discípulos de João Batista questionaram a Jesus, né, por que os seus discípulos não jejuam? E Jesus falou, não, enquanto o noivo, né, está com os convidados, não tem necessidade deles, né,
deles jejuarem. Mas quando o noivo for tirado, eles vão ter necessidade de jejuar, né? Lógico que a gente estava falando do ministério, né? Que ele iria, né, o ministério dele, quando concluso, a igreja fosse criada, a igreja iria ter essa prática, né, constante. Eles iam entender que era impossível andar no poder do Espírito Santo se não fosse através de jejum. E quando a gente começa a ler o livro de Atos, inclusive eu estou lendo o livro de Atos, a gente vê isso, né, em algumas passagens, que eles, quando eles iam, Paulo, por exemplo, ia fazer uma viagem missionária, a igreja ia tomar adesão, eles jejuamos, oramos, é através de orientação do Espírito Santo, né, nos direcionou dessa forma. Então, o que acontece? Aquilo era uma prática constante da igreja primitiva. Muitos cristãos, por incrível que pareça, né, até que na nossa igreja tem pessoas que jejuam, mas você vê que muitas pessoas, né, que se diz cristão, não tem essa vida, né, e aqui é uma palavra de encorajamento, né. O jejum, ele é citado, tem mais, se eu não me engano, mais de 40 citações de jejum diferentes na Bíblia. Então, quando você vê assim, jejum total, jejum só na água, ou jejum sem água, né? Não precisa começar dessa forma, você vai começar com um jejum parcial, né? Cortando algo que ela gosta, tipo refrigerante, doce, sei lá, um salgadinho, que a pessoa tem o hábito, né, de comer ou alguma refeição do dia. Mas o importante é a pessoa começar aos poucos, né? E a palavra de encorajamento que eu quero dar é justamente baseada em um jejum parcial. Lá em Daniel capítulo 10 fala que ele teve uma visão, né? E a partir dessa visão ele não entendeu, né? Então ele durante 21 dias ele se absteu de todo manjar desejável, ou seja, toda comida, né, desejável a ele, e carne. E ele também não se ungiu com óleo, né? Ou seja, ele realmente se humilhou, né, diante de Deus, mas sem deixar de se alimentar, comendo só o necessário. E aí, a partir daquele momento, né, que ele concluiu aquele jejum, ele obteve o entendimento da visão, né, que Deus deu para ele. Então, o jejum é justamente para isso, para nos moldar. E a gente também pode jejuar para Deus resolver uma situação impossível. A gente pode jejuar pelos nossos familiares, pela igreja, né, pelo nosso ministério, para Deus nos dar a resposta. Mas a gente tem que ter em mente que o jejum não é para nos agradar, mas sim para agradar a Deus. Lá em Isaías 58 também, é um capítulo que fala sobre o jejum. Os judeus naquela época estavam jejuando, só porque eles já não estavam tendo mais resposta, né? Já não estavam tendo mais fundamento, né? Por quê? Porque eles se tornaram aquele ato simplesmente algo rotineiro e religioso, né? E aí o próprio Deus usa o profeta Isaías para falar, porque eu não respondo às orações de vocês justamente porque vocês, quando vão jejuar, vocês não se humilham diante de mim, vocês não fazem o que é correto, vocês não fazem o que é justo, vocês não ajudam o necessitado, né? Vocês ainda continuam brigando no dia dos jejuns. Então, como é que vocês querem que eu responda a vocês, sendo que vocês não mudam através do jejum? Porque eu não quero que vocês simplesmente deixem de comer, mas que vocês se humilhem diante de mim, né? Para assim a gente obter favor diante de Deus. E é isso. Amém. Então, pessoal, esse era o vídeo que a gente tinha para gravar essa série de 3 vídeos. A gente encerrou essa série da vida do Lucas e encerrou esse vídeo do jejum. Então, se você não acompanhou os outros vídeos, eu te recomendo a ver os outros vídeos que a gente fala sobre a leitura da Bíblia em 9 dias e a escrita da Bíblia em 8 meses. Então, se você gostou desse vídeo, compartilha com mais pessoas, curte aqui e ative o sininho.